Bom dia a todos. O meu nome é José Feliciano Rodrigues, sou geólogo e tenho desenvolvido atividade na área da geologia, da cartografia e dos recursos geológicos em Angola ao longo de cerca de 10 anos. Fui desafiado a participar no Prodesi, integrado numa equipa de consultores, para refletir e construir algumas ideias e conclusões sobre o aproveitamento económico de recursos geológicos angolanos. Vamos ver ao longo da apresentação que ela será dividida em duas áreas fundamentais, a área dos não metálicos e a área dos metálicos, e desde o início vamos explicar qual a razão ou as razões fundamentais dessa divisão. Portanto, a introdução fala genericamente do sector dos recursos minerais e explica essa separação. Passa-se, obviamente, à caracterização das cadeias de valor para cada um desses domínios, os recursos metálicos e os não metálicos, e depois far-se-á uma caracterização relevando pontos fortes e alguns constrangimentos, dificuldades que importa ultrapassar para a progressão na cadeia de valores ser completa e mais fácil. Concluiremos com as principais ideias que devem eventualmente ser implementadas, quer pelos intervenientes do sector público, quer pelos intervenientes do setor privado. Começaremos então por uma introdução e, desde logo, para falar e para referir quais os recursos minerais que estão inscritos no Prodesi. Na parte dos não metálicos, estão referidas as areias naturais, o calcário, o gesso, os minerais não metálicos no seu conjunto, referimos aqui particularmente as argilas, o quartzo e as rochas ornamentais. Do lado dos metálicos, o ferro, a bauxite e o ouro, e depois um conjunto considerável de elementos metálicos que são vulgarmente designados por metais base. Em algumas classificações mais restritivas, referem-se o cobre, o chumbo, o níquel e o zinco, e outras mais alargadas, designadamente uma que é muito usada, que é a classificação de metais bases dos serviços geológicos dos Estados Unidos, que envolve, para além destes quatro, o alumínio, o estanho, o wolframio, o molibdênio, enfim, toda essa lista que está apontada no diapositivo. Bom, por que separar recursos metálicos de não metálicos? Este diagrama ajuda a perceber um pouco dessa separação. A estrutura do diagrama está dividida numa parte superior e numa parte inferior, que são separadas por uma linha tracejada azul. Na parte superior estão os recursos metálicos e na inferior os não metálicos. As colunas, esta estrutura em colunas verticais, tem a ver com a progressão da substância ao longo da cadeia de valor, particularmente, ou mais concretamente, em termos das suas transformações. Começa-se, obviamente, pela natureza, passa-se, depois da prospecção, ao jazigo, à descoberta, à fase da exploração e de beneficiação por concentração e, finalmente, a entrega do concentrado à indústria, que produz a commodity mineral, e só aqui, depois de obtida a commodity, é que se entrega à indústria transformadora, que produz, passa a redundância, produtos finais e que os comercializa. Ora bem, a principal ideia que se quer aqui transmitir é que os teores das substâncias metálicas na natureza são baixíssimas e, portanto, a cadeia de valor começa com a procura, e a procura é a descoberta, ou tem a ver com a descoberta de zonas de concentrações anómalas.
Repare-se, por exemplo, no caso do cobre, um teor de 5 milésimas% e só uma concentração de 250 vezes, até 1,5%, torna um jazigo economicamente explorável. E aquilo que se faz na indústria mineira é produzir um concentrado que leva o teor de cobre até 50%, 55%, e esta quantidade, este teor, já pode passar para a metalurgia e para a produção de cobre metal, que será entregue, portanto, a commodity metálica que será entregue à indústria. Ou seja, a cadeia de valor começa muito antes do bem transacionável. Se passarmos para a parte inferior, no caso dos não metálicos, há aqui uma diferença fundamental, que é a raridade. Não são tão raros. E, portanto, o processo mineral de transformação, ou seja, a etapa tecnológica, é muito mais simples. Há vários casos em que a substância natural é usada tal qual. Portanto, a cadeia de valor de uns e de outros é substancialmente diferente. Ora bem, pode-se então sintetizar um quadro de características próprias dos recursos não metálicos e dos recursos metálicos. É o quadro que estamos a ver agora. Nos não metálicos, a ocorrência é frequente, a substância tal qual pode ser utilizada com um processo de beneficiação bastante simples e, portanto, pode deduzir-se de imediato que o processo é menos exigente em termos energéticos e técnicos ou tecnológicos e, portanto, os estudos de viabilidade técnica são também mais simples. A conclusão maior, não é, para o investidor é que isto não necessita de investimentos iniciais tão avultados como no caso dos metálicos. Efetivamente, a ocorrência rara nos metálicos e o processo de transformação muito exigente em termos energéticos e tecnológicos aumenta muito o investimento para produzir a commodity metálica. Como se não bastasse, as ocorrências raras exigem uma etapa de prospecção muitas vezes longa e com riscos associados. Que riscos? De não encontrar jazigo. Bom, posto isto, marcada claramente a separação entre metálicos e não metálicos, podemos passar, então, à cadeia de valor. Vamos nos centrar agora nos não metálicos. Contudo, estão aqui os diversos segmentos da cadeia de valor e repare-se que na superior a etapa metalúrgica está cortada, portanto, nos não metálicos, ao passo que ela é absolutamente imprescindível nos minerais metálicos. Outra questão que deve ser salientada, sob o nosso ponto de vista, é o agrupamento de diversos segmentos das cadeias de valor. Consideramos um upstream em que temos a prospecção e a avaliação, absolutamente fundamentais para qualquer estudo de viabilidade técnica e económica, e repare-se que no upstream ainda não há bem transacionável. Mas, apesar disso, é uma etapa fundamental. O midstream tem a ver, obviamente, com os sucessivos, ou com as sucessivas agregações de valor. Aqui temos 3 etapas fundamentais que representam também 3 bens transacionáveis, ou já transacionáveis distintas. Depois da exploração, ou quando da exploração, temos minério extraído. Já pode ser comercializado. Mas se ele for beneficiado, ou seja, se o teor da substância útil for aumentado, nós vamos ter um concentrado mineral com bastante maior valor. E, finalmente, porque ainda não temos o metal, temos que
temos que passar a etapa metalúrgica. Qual é a diferença? Isto que eu falei tem a ver com os metálicos, e nos não metálicos esta etapa metalúrgica não é necessária. Portanto, finalmente, o downstream tem a ver já com a transformação da commodity e, portanto, e com a produção de substâncias finais e com a obtenção de produtos finais e com a sua comercialização. Resumindo, no upstream temos que garantir a existência de valor económico intrínseco. O midstream são todas as etapas da exploração e fundamentalmente tecnológicas de beneficiação que agregam valor, e o downstream é a obtenção de produtos finais comercializáveis, enfim, a larga escala. Posto isto, conhecidas estas ideias fundamentais sobre a cadeia de valor, para além dos diversos segmentos consecutivos, importa passar a uma nova etapa, que é a análise, ou o conhecimento, a análise e a aplicação dos fatores que promovem a passagem entre segmentos consecutivos. Ora bem, são vários tipos de fatores. Nesta apresentação, organizamos os fatores em vários grupos, designadamente os geológicos, os técnico ou tecnológicos, os económico-financeiros e os ambientais. E eles estão listados. Obviamente, o geológico tem a ver com o conhecimento e com a caracterização completa do recurso, e quando se fala em caracterização, quer-se dizer conhecer as quantidades e a qualidade do recurso. Obviamente, os técnicos e os tecnológicos têm a ver com o conhecimento dos métodos de exploração, de tratamento e de beneficiação da substância útil. Todos os outros económico-financeiros e ambientais que estão descritos no diapositivo. Estes grupos de fatores, uns intervêm bastante mais, ou têm uma predominância bastante maior no upstream, e vão perdendo predominância à medida que avançamos na cadeia de valor, e começam a ter maior preponderância outros que não tinham inicialmente. Para além disso, para além deste agrupamento de fatores, é preciso também referir que alguns deles têm muito maior influência por parte dos intervenientes do sector privado, e outros têm maior interveniência por parte do setor público. Referem-se aqui, obviamente, os políticos, os fatores políticos, estratégias e programas governamentais para o setor, a confiança externa no regime político. Outro que é mais do que evidente, os sistemas regulatórios e fiscais para o sector dos recursos geológicos, as questões e as características de contexto, onde a parte infraestrutural é por todos reconhecida como das mais determinantes, designadamente em termos de infraestruturas viárias e de distribuição energética. Faço notar, entre parênteses, que o setor dos recursos minerais, em termos de beneficiação, de concentração e de beneficiação, é das atividades humanas que mais consomem energia, e depois, naturalmente, fatores sociais e ambientais. Portanto, o que é que se pretende com esta sistematização inicial é, ao fim e ao cabo, ter uma espécie de matriz de análise de cada uma das cadeias de valores, definição dos segmentos consecutivos e uma lista de fatores intervenientes que vão sendo, como uma espécie de checklist, verificados em termos de influência na passagem de cada dois segmentos consecutivos. Para terminar esta introdução, há um quadro muito importante que sintetiza muito do que aqui se está a dizer. Este quadro, que tem 3 eixos ortogonais, resume
a progressão na cadeia de valor dos recursos geológicos. É um quadro de classificação de recursos elaborado ao longo de vários anos e aprimorado ao longo de vários anos pelas Nações Unidas em conjunto com a União Africana, e nos eixos reconhecem-se, obviamente, o conhecimento geológico. Temos que saber sempre o que há, qual a quantidade e qual a qualidade, a viabilidade técnica da sua exploração e a viabilidade socioeconómica dessa exploração. Ou seja, não basta saber que existe recurso geológico, é preciso saber se há viabilidade ou se há possibilidade técnica de o explorar e de o beneficiar. Às vezes isso não é garantido. E, uma vez garantida esta viabilidade técnica, temos que ver se há viabilidade socioeconómica da sua comercialização. Portanto, quando estamos no eixo do conhecimento geológico, o que nós temos são projetos de prospecção. Uma vez encontrado, passamos ao estudo técnico e temos projetos não comerciais. Se as reservas se justificam, que há em quantidade e qualidade suficiente, o projeto passa a potencialmente comercial e depois, uma vez concluído o estudo de viabilidade técnica e económica e a garantia de financiamento, passamos então ao projeto comercial. E esta é, ao fim e ao cabo, uma maneira ou outra maneira de mostrar a cadeia de valor, agora numa classificação das Nações Unidas, que para além de mostrar esta sucessão, tem associada, e recomenda-se a todas as pessoas que trabalham nesta área, tem associada uma série de protocolos de verificação para a garantia que um projeto passa de prospecção a projeto não comercial, de projeto não comercial a projeto potencialmente comercial e de projeto potencialmente comercial a comercial. Esta classificação, que está referida na parte inferior do diapositivo, contém esses protocolos e essas listas de verificação das condições essenciais e imprescindíveis para a sucessão. Bom, este é o quadro geral do sector e, portanto, vamos passar agora, em concreto, para recursos geológicos existentes em território angolano e a análise da cadeia de valor para cada um dos casos. Como se referiu, vamos começar para os não metálicos. Foram inscritos no Prodesi, como se disse, várias substâncias. A nossa ação centrou-se nas rochas ornamentais, por razões diversas, designadamente pelas circunstâncias atuais que se vivem no mundo. O trabalho teve que ser suspenso e só se concluiu o das rochas ornamentais. Apresentam-se então as principais conclusões. Bom, cá está a cadeia de valor. Na parte superior temos os fatores de produção, os considerados essenciais, a informação geológica e a informação mineira precedente. Consideramos isto absolutamente fundamental. E depois, da parte do sector público, o conhecimento do cadastro das concessões, a regulação do sector e mais a jusante, já parte do know-how técnico especializado e, naturalmente, dos estudos de mercado para adequação permanente da etapa transformadora. Salienta-se também os blocos, tal qual, primeiro produto transacionável, que deriva diretamente da exploração, o produto transformado, são vários, chapas polidas, ladrilhos e diversos subprodutos, blocos, lances de passeio, enfim, material de estatuária, há uma panóplia grande de subprodutos, e finalmente o produto final. Como milestones, ou seja, como indicadores de progressão, podem encontrar-se, podem eleger-se, melhor dizendo, podem eleger-se vários que permitem avaliar a facilidade ou a fluência como a cadeia de valor está a funcionar.
Desde logo, na prospecção, a indicação de recursos, na avaliação, o cálculo de reservas provadas e a caracterização completa. E repare-se, eu vou salientar um pouco esta diferença, porque é fundamental, e muitas vezes os investidores, designadamente investidores que não têm, que estão a iniciar a atividade no sector, muitas vezes não têm presente sempre a diferença fundamental entre recursos e reservas. O recurso estimado é a certeza de uma existência. Sabemos que naquela região há aquele recurso, tem volume e alguma continuidade e homogeneidade. No entanto, não sabemos exatamente quanto é que há, e quando eu digo saber quanto é que há, falo em cálculos com intervalos de confiança de 90% a 95%, isso já podemos falar, portanto, em reservas, e para além da quantidade, saber qual a qualidade. É absolutamente fundamental. Só com o conhecimento das reservas, que só se consegue na etapa da avaliação, é que se pode passar para um projeto financeiro de investimento, para a compra de equipamentos de exploração e para um plano de exploração. Este também é um milestone fundamental. Isto permite passar à exploração e à primeira etapa de existência de um bem transacionável. Depois, obviamente, são os indicadores comuns de uma qualquer atividade económica. Neste caso, especificamente, as quantidades de blocos extraídas, é o tal qual, e se a unidade produtiva é integrada e tem etapas de beneficiação, neste caso da transformação, as quantidades de chapas polidas, de ladrilhos produzidas e de subprodutos também produzíveis. Pronto. E finalmente chegamos depois à parte comercial. Mas sem estas, nada feito. No caso da Angola, há duas províncias em particular que assumiram nos últimos anos particular destaque, a Huila e o Namibe. Porquê? Por uma razão muito simples. Porque na geologia regional há uma rocha em grandes quantidades que, apesar de ser muito abundante aqui, é relativamente rara no mundo inteiro, que são os chamados granitos negros. Em termos mais próprios, a rocha chama-se rocha anortosítica, são anortosídeos, mas a designação comercial são os granitos negros. E esse caráter invulgar associado à cor, à estética natural da rocha, conferem uma competitividade intrínseca a esse material a nível mundial. Isso por si só fez desenvolver uma atividade comercial nesta região que existiu a par de um outro recurso, de uma outra rocha, que é uma rocha clássica, tem interesse desde sempre, que é o mármore. E, portanto, há aqui fatores de contexto que asseguram grande parte da competitividade das rochas ornamentais angolanas, centradas principalmente nos granitos negros. Obviamente que essa competitividade pode ser reforçada e tem que ser reforçada tal como à semelhança de muitos outros, o sector é muito competitivo a nível internacional. Na cadeia de valor para estes produtos, os anortosídeos, vamos nos centrar nos anortosídeos, podem reparar numa barra tracejada que existe abrangendo todos os segmentos. Efetivamente, eles têm a representação em Angola, desde a prospecção, a avaliação, até as unidades transformadoras, já de certo porte. No entanto, ainda se verificam algumas dificuldades e constrangimentos. Vamos passar a referi-las, quer para o upstream, quer essencialmente para o midstream. Ora bem, os dois segmentos iniciais absolutamente fundamentais, a prospecção e a avaliação. O que é que se tem verificado?
algumas, poucas explorações com muito sucesso, bastantes com sucesso intermédio e também, em número que não seria desejável, algumas explorações que tiveram que fechar portas. Repare-se, qual é um dos indicadores fundamentais? É a percentagem de blocos em relação ao volume total a explorar. E o que se verifica muitas vezes é que só se aproveita 10, 8, 10, 12% do volume total explorado. Isto tem necessariamente que chamar a atenção a todos quantos pretenderem desenvolver atividade económica na exploração de rochas para fins ornamentais. Como é que se ultrapassa esta dificuldade? Ultrapassa-se, em nossa opinião, apostando numa melhor definição de reservas, na garantia de continuidade da rocha e na homogeneidade do maciço, e na caracterização da qualidade da rocha. Ou seja, a garantia de continuidade do recurso na zona a explorar e a homogeneidade de características, ou seja, o controle de qualidade sobre o recurso, é absolutamente fundamental para haver maior competitividade a nível deste mercado. Como é que isto se consegue? Consegue-se com uma muito maior aprofundada caracterização do recurso. E isso, em muitos casos, ainda não está a ser feito. Portanto, diríamos que a melhoria no sector das rochas ornamentais, seja dos anortositos, seja dos mármores, seja dos granitos, seja dos calcários, nesta província da Huila, do Cunene, ou noutras, onde também já começa a haver atividades neste sector, a competitividade será aumentada por uma aposta mais forte na caracterização do recurso. E deve dizer-se que têm sido dados passos determinantes na resolução destas fragilidades. Desde logo por parte do Governo, através do Ministério que tutela o sector. Foi construído na Huila um laboratório geológico, portanto, um laboratório do Instituto Geológico e Mineiro de Angola, que inclui um centro tecnológico de rochas. Este centro tecnológico de rochas já está equipado e está na fase de implementação de procedimentos que seguem normas internacionais. Conta-se que em breve este material, muito em breve, esteja já a produzir relatórios de qualidade de rochas ornamentais para toda a região, portanto, para quem queira utilizar. Estão naturalmente a implementar-se controlos de qualidade para que os resultados sejam certificados. Para além disso, e muito importante, nos últimos anos foi lançado um vastíssimo programa de aprofundamento do conhecimento dos recursos e da geologia do território. Esse programa chama-se Plano Nacional de Geologia e, entre outras coisas, produz cartas geológicas a várias escalas. Uma dessas escalas são as cartas de minerais e rochas industriais. Portanto, da parte do sector público, foram já criadas condições essenciais para promover o aumento da qualidade do recurso. É ainda de referir que é fundamental que da parte do setor privado, dos intervenientes privados, se aposte na formação, principalmente a nível provincial. Formação na parte da prospecção e avaliação dos recursos e também na parte da exploração. Podemos então passar ao midstream e o que é que acontece? Acontece muito naturalmente que as dificuldades ou fragilidades
verificadas no upstream vão ter um reflexo inevitável no midstream. Por exemplo, a insuficiente caracterização do recurso vai dificultar as decisões sobre o aproveitamento de subprodutos, designadamente a partir do material rejeitado ou da menor qualidade de partes do material explorado. Concretamente, se feita uma boa caracterização, vai saber inevitavelmente, ou de forma com muito maior probabilidade, a percentagem do maciço que vai ter utilização nobre, ou seja, blocos para rocha ornamental, e a parte do maciço que vai ter inevitavelmente que ser utilizada para subprodutos. Se isto se souber, a exploração vai se dimensionar melhor e, naturalmente, qualquer decisão em termos de investimento para unidades transformadoras vai ser melhor adequada, quer sob o ponto de vista quantitativo, quer sob o ponto de vista qualitativo. Que máquinas, quantas máquinas e o que fazer. Creio que fica claro que a fraca ou deficiente caracterização dos recursos tem sérias e óbvias implicações para o midstream, ou seja, para a etapa da exploração e da beneficiação do recurso. Portanto, como é que se pode melhorar o desempenho económico do midstream? Como é que se vai aumentar o valor? Como é que se vai obter maior proveito económico nesta fase? Por aumento, por melhoria na caracterização do recurso, que permite o aumento do valor agregado para exportação, não de blocos tal qual, mas para além dos blocos tal qual, dos transformados. Melhorará também o aproveitamento de subprodutos, que em muitos casos nem sequer é pensado. E também o investimento na transformação será feito de forma muito mais objetiva. Ou seja, dito de outra maneira, diminuir-se-á a possibilidade de haver subinvestimento ou sobreinvestimento. Tudo passa, queremos nós, pela melhoria do conhecimento do recurso. Continuando, na parte final, tem havido, designadamente por parte das associações profissionais de produtores, designadamente pela Associação Regional, e a sua voz é absolutamente fundamental. É importante ouvir-se a voz dos produtores, aqueles que têm sucesso e que têm dificuldades e que vivem no dia-a-dia desta atividade, a referência repetida em algumas dificuldades que têm a ver com a intervenção do sector público. Referem-se, em particular, depois da auscultação desses intervenientes, as sobretaxações alfandegárias e portuárias, a dificuldade ou impraticabilidade de alternativas ao transporte por caminhão, designadamente o caminho de ferro, o insuficiente ou deficiente fornecimento energético e a inadequação da infraestrutura portuária ao armazenamento e estiva de alguns produtos. Por exemplo, falamos particularmente dos subprodutos agregados e cubos, que também dificultam a sua carga e transporte marítimo e, por consequência, pode implicar, da parte do produtor, uma opção pela não produção. Bom, neste caso, a conclusão é simples, não é? Ou a recomendação é simples. Só a interação continuada entre as associações de produtores, as autoridades provinciais, os gabinetes provinciais de desenvolvimento económico e o Governo da República, através dos seus ministérios, só isto poderá levar a ações concertadas. Mais do que o especialista, as associações produtoras, ou a atividade, neste ponto em particular, a atividade da Associação de Produtores é fundamental.
o presente trabalho também as veicula, né? Mas por força da inerência constitucional, só o Governo da República pode considerar essas dificuldades incluídas de forma equilibrada nas grandes opções do plano. Estamos a falar, obviamente, e em particular, do desenvolvimento infraestrutural básico ou fundamental, e isto não pode ser visto isoladamente, ou seja, só para a questão das rochas ornamentais, mas são opções muito mais abrangentes e, portanto, são também, afetam também muitas outras atividades e têm a ver não só com o curto, mas também com o médio e com o longo prazo. Ou seja, aqui tem que haver uma interação permanente, próxima e muito aberta entre as associações de produtores, os gabinetes provinciais, refere-se em particular à importância dos gabinetes provinciais. O país é muito extenso e o conhecimento muito variado, muito diverso, algo assimétrico, muitas vezes assimétrico em termos económicos, e o conhecimento local, regional, é fundamental. Cumprem aqui papel de especial relevância os gabinetes provinciais de desenvolvimento económico. Portanto, esta interação é recomendada, essencial e deve ser incrementada. Os gabinetes provinciais são um fator charneira, podem ser muito importantes entre a ligação entre produtores e o governo central. Conclusões fundamentais. Bom, antes de falarmos do proveito, falemos no valor. Por tudo o que se disse, o valor intrínseco, o valor do recurso, é obviamente dado pelos blocos que se conseguem produzir para a rocha ornamental, mais os transformados, mais os subprodutos. Isto é uma fórmula teórica, não é? Para ilustrar, para sintetizar o que se disse, e o somatório dos blocos e os transformados é efetuado uma constante. Porquê? É uma constante de proporcionalidade. Porquê? Porque o aumento dos transformados se faz à custa dos blocos. Aumenta-se os transformados por utilização local dos blocos. E daí essa constante de proporcionalidade. O investidor, o produtor, tem que considerar a possibilidade de juntar tudo isto. Blocos, mais transformados, mais subprodutos. Os transformados são vários, não é? Desde a chapa maior, tem muito valor, ou mais valor, os ladrilhos, portanto, as chapas são também chapas polidas, mas de menor dimensão, e depois todas as outras possibilidades que têm a ver enfim, são nichos de mercado, mas são importantes, designadamente a parte estatutária para a indústria, para as empresas de funerárias, por exemplo, e uma coisa que está a emergir nos últimos anos, a capacidade tecnológica para produzir peças sobre desenho, ou seja, o arquiteto, o industrial, seja quem for o construtor civil, envia um projeto de peça e há capacidade tecnológica instalada para produzir a peça por forma a que ela encaixe diretamente na obra. Antes disso, o que é que se tem que relevar? Para aumentar o valor, o aumento programado da produção de blocos e diminuição de rejeitados. Portanto, isto diminui, obviamente, os custos de produção unitária do bloco, a melhoria da análise da possibilidade de obter e comercializar subprodutos, adequar o investimento para a transformação, intervindo naquela constante proporcionalidade de forma favorável, e depois pensando na competitividade internacional das rochas ornamentais, que tem duas facetas. A capacidade de promover a comercialização de um recurso com qualidade certificada, e daí o Centro Tecnológico de Rocha, e a competência tecnológica para acrescentar degraus de valor e essa sugestão para, num futuro
mais ou menos próximos, introduzir a capacidade tecnológica para produzir peças sob desenho. Obviamente, continuando na insistência, é fundamental conhecer o recurso. É imprescindível calcular reservas e fazer uma caracterização físico-mecânica aprofundada. Sem isso, estes pontos vão ser seriamente prejudicados. E, portanto, a competitividade económica das rochas ornamentais angolanas também. Podemos, então, agora falar no proveito de uma forma muito simples. Portanto, é o valor do mercado menos os custos de produção. Sobre a diminuição dos custos de produção, intimamente relacionada com o aumento do valor, já se falou. É imprescindível diminuir os custos unitários da extração do bloco. Muitas vezes tem-se assistido à referência a uma lista de fatores que prejudicam muito a competitividade. E fala-se muito em sobretaxação portuária e alfandegária, em impostos, em infraestruturas, mas não podemos esquecer a parte da prospecção e da exploração. Se não, vejamos como é que se explicam diferenças nesta região entre aproveitamentos de 3 a 5% nos piores casos e 50 a 60% nos melhores casos. Veja-se, para os mesmos recursos de exploração empregues, a enorme diferença entre custo unitário da extração do bloco de uma exploração que aproveita 5, 6, 7, 8% do maciço e de outra que aproveita 50, 60% do maciço. Isto é claríssimo, claríssimo. Obviamente que há outras quantidades que contribuem para os custos de produção. Volta a repetir-se que a Associação de Produtores ou as associações de produtores, se juntamente com os governos provinciais e os gabinetes provinciais de desenvolvimento económico integrado, são as entidades melhores colocadas para referirem necessidades estruturais, ou questões de otimização administrativa e burocrática, ou ainda questões de amaciamento fiscal e tributário. O que, aliás, poderá ser compensado por aumento de receitas fiscais associadas a aumentos da exportação. Por isso, o valor de mercado não há apenas uma imposição externa. Pode ser modificado por aposta na certificação da qualidade do produto. Não será exatamente um caso de less is more, mas quase. É fundamental continuar a reforçar e a aprofundar as competências técnicas dessa visionária decisão de fazer o Plano AGEO com todas as infraestruturas laboratoriais associadas do Instituto Geológico Mineiro, para o que interessa aqui o Centro Tecnológico de Rocha de Lubango, aprofundar as competências técnicas dos técnicos do Gabinete Provincial de Desenvolvimento Económico para a área geológico-mineira, de todos os sócios da Associação de Produtores e, portanto, fazer investimentos criteriosos para melhorar as capacidades da caracterização dos recursos. Reforçar também muitas das iniciativas, ou continuar iniciativas governamentais já em curso. Fala-se novamente do Plano AGEO, através do reforço da participação dos intervenientes provinciais e, finalmente, é preciso ter sempre presente, e com certeza que os investidores e que os intervenientes neste sector sabem melhor que ninguém disso, porque são eles que fazem os investimentos, o aumento do proveito económico ou financeiro também depende de variáveis endógenas. E é aqui que é possível intervir, e foi disso, essencialmente, que se falou ao longo desta apresentação. O setor das rochas ornamentais, entidades públicas e privadas, têm
de persistir nesta ideia. As rochas ornamentais angolanas têm, obviamente, muito futuro se o esforço for continuado e se for continuada a ser feita uma aposta persistente e forte no know-how. Muito obrigado pela atenção e felicidades para todos os intervenientes neste sector.